Esse é o vídeo 2 do Refutando o Digníssimo Antônio, tá? Vejam o vídeo 1, eu refutei o vídeo mais simples, onde ele diz refutar o argumento ontológico, e agora eu vou refutar o vídeo onde ele diz refutar as 5 vias, tá? Para quem não sabe de quem eu estou falando, procure o canal, é do senhor... Peraí que eu abri uns outros vídeos aqui. Antônio Miranda, tá? Ateu refuta o argumento ontológico e cosmológico, e tem outro vídeo que é refutando as 5 vias. Inclusive, no vídeo do refutando as 5 vias do Antônio Miranda, eu fiz um comentário lá e eu tive um debate de 30 réplicas com outro cara no canal. Eu passei o carro em cima do cara. Quem quiser ver o debate lá, veja que eu meio que já refutei. Tudo que eu vou reproduzir aqui em vídeo meio que já está dito lá. Mas vamos lá. Como o senhor Antônio Miranda diz que refuta as 5 vias? Ele vai dizer o seguinte, olha o quanto esse cara é genial. Ele vai dizer o seguinte: ora, se os religiosos dizem que retrocedendo a um ponto em que nada pode vir do nada, e por isso tem que existir Deus, e se os religiosos, portanto, criam, né, Deus vindo do nada, então por que a ciência não pode simplesmente parar de retroceder no universo e considerar que o universo veio do nada ou que o universo sempre existiu? Antônio Miranda, essa sua objeção é de uma burrice tamanha, entendeu? É de uma pequenez intelectual que demonstra que você não conhece o mínimo de filosofia ou de epistemologia, como eu já disse em outro vídeo. Se você tivesse lido o mínimo de Platão ou Aristóteles, você teria entendido, né, que o plano numênico, né, ou seja, que em Platão ele chama de mundo das ideias, né, mas que para a metafísica no geral, que a gente considera de suprassensível, ou até em termos, né, mais ortodoxos, etc., né, é o que a gente chama de kairos. E existe o plano do fenômeno, ou também o plano da episteme, que é o plano físico, que é chamado de kairos. Então nós temos suprassensível, numênico, metafísico, kairos, e nós temos cronos, tempo, espaço, fenômeno, epistemológico. São planos completamente distintos. Eles se distinguem no quê? Quando Aristóteles ele começa a tratar de física, tudo que a gente tem do desenvolvimento da física de lá até aqui, seja a física clássica, ou seja a física moderna, ou seja a física quântica e etc., tudo que se entende por física, o próprio nome física já dá a entender que trata do plano físico, ou seja, de um plano fenomênico, do mundo dos fenômenos, de um plano que está limitado ao tempo e espaço. Então, quando a gente fala de leis da física, seja leis da quântica ou da clássica, etc., estamos falando do tempo e espaço, onde esse tempo e espaço, onde esse plano é um sistema fechado. Então, toda a lei da física, ela serve para esse plano. Então, como nós temos, por exemplo, né, as teorias comprovadíssimas da ciência de lei de conservação de massa, lei de conservação de energia, lei de ação e reação, tudo isso demonstra o seguinte: em um sistema fechado, tá? Tudo o que existiu, ele pode ser regredido a um ponto inicial, entendeu? Né? Ou seja, né, não existe movimento sem existir uma ação, né? Ou seja, um corpo não entra em movimento se não existir uma ação exterior que coloque esse corpo em movimento. Um corpo, né, não recebe energia se não existe uma ação exterior a esse corpo que não lhe dá energia, e por aí vai. Então, nesse sistema fechado, se a gente regride
tudo como as 5 vias dizem, que você entender um pouquinho, a gente vai chegar ao ponto do nada. Entendeu? Quando não tinha nada. Nesse ponto em que não tinha nada, como que pode o do nada vir alguma coisa? Se para vir alguma coisa, se para alguma coisa entrar em movimento, se para alguma coisa receber energia, tem que ter algo que entregou energia. Entendeu? Portanto, nesse sistema fechado, que é o plano da episteme, o plano do phenomenon, o plano epistêmico, a gente chega a um momento que a gente precisa hipostasiar, entendeu? A gente precisa dizer que existe um outro plano, um plano terceiro, exterior a este, e que o predica. Este plano é o que a gente chama de suprassensível, porque está além do plano das experiências sensíveis. A gente chama do plano da metafísica. E por que a gente pode considerar, então, que Deus, ele não precisa de alguma coisa anterior a ele? Justamente porque ele predica o próprio plano do tempo-espaço. A gente só pode considerar que no momento em que no universo em que não havia nada, a gente hipostasia um ente que predica este nada e que é incriado, que não precisou ser criado, justamente porque no momento em que ele predica o nada de um plano que é limitado pelas leis da física, se ele é exterior e predica esse plano, ele não é limitado pelas leis da física. Por isso que a gente pode dizer que ele não veio do nada, ele sempre existiu. Agora, o universo, que ele vai estar sempre dependente das leis da física, você não pode parar nele e dizer que ele, portanto, sempre existiu, porque ele está limitado pelas leis da física, porque ele descreve-se no plano da episteme. É isso. Inclusive, este argumento que eu falei agora, ele vai ser melhor descrito numa linguagem mais objetiva, né, por linguagem booleana, entendeu? Por lógica, por Kurt Gödel, pelo teorema da incompletude. Kurt Gödel, ele com lógica matemática, ele provou matematicamente que um sistema fechado, ele é ou imperfeito ou incompleto. É impossível conseguir justificar um sistema fechado que exista por si só, em que ele seja completo e perfeito ao mesmo tempo. Sempre é necessário que exista alguma coisa exterior e que predique um sistema fechado. Nesse caso, ele prova matematicamente a necessidade da metafísica, a necessidade do suprassensível. Kurt Gödel, ele criou muita gente, inclusive eu vou aproveitar para falar do Porto aqui, tá, senhor Eduardo Porto, anarcocapitalismo. Eduardo Porto é anarcocapitalista. Ano retrasado, eu estava debatendo com ele sobre isso e eu falei do Kurt Gödel. Ele provou ali para mim as minhas suspeitas, tá? Que ele não lê nada. Ele abre o Google, ele digita, ele lê alguma coisa, ele faz fazendo juízo. Quando você tem Kurt Gödel para ele, em menos de 2 minutos, ele sumiu por 3 minutos e ele apareceu falando: Kurt Gödel não tem nada a ver com metafísica. Kurt Gödel é matemática. O teorema da incompletude é sobre a matemática. Porque ele colocou Kurt Gödel no Google, abriu um artiguinho sobre o teorema matemático da incompletude, ele leu aquilo ali e concluiu que aquilo ali é só matemática. Ou seja, ele veio tentar fazer zombaria, fazer deboche, falando que eu citei Kurt Gödel errado, porque ele leu 3 linhas sobre Kurt Gödel, e que ele desconhecia, ele não conheceria se eu não tivesse citado, e não leu nada mais profundo. Kurt Gödel, ele era teísta, tá? E o maior objetivo dele era refutar os neopositivistas no Círculo de Viena, nos debates do Círculo de Viena, principalmente a galera mecanicista e etc. Então ele ele deduziu o teorema da incompletude de forma matemática para ele demonstrar que esse teorema ele transcende a própria matemática e ele prova matematicamente a necessidade de se crer no númeno, no suprassensível, no metafísico. Ele criou isso com intenções teístas explícitas e usou nos debates do Círculo de Viena. Ele passou o carro em cima do neopositivismo, em cima do Círculo de Viena. Tá? Então está o primeiro ponto aqui. Eu já te refutei que você não pode simplesmente considerar que
a lógica de retrocedimento das 5 vias pode parar no tempo-espaço, pode parar no universo e considerar então que o próprio universo sempre existiu. Não, você não pode considerar que algo dentro da lei da física, que pertence ao plano físico, pode simplesmente ignorar uma lei da física, entendeu? Ou seja, você está querendo contrariar o teu próprio cientificismo para afirmar o seu ateísmo. Percebe como você é ignorante? Segundo ponto, você se auto-refutou sem perceber. Você tem um momento no seu vídeo que você fala assim, olha, o nada das 5 vias não é o mesmo nada que o da ciência. O nada das 5 vias é um nada absoluto, é um nada literal. O nada da ciência, quando nós falamos em universo, veja bem, o universo não é nada. O universo não é um vácuo absoluto. Existe quark no universo, existe matéria escura no universo, e porque a física quântica, e isso aqui e aquilo ali, prova que a massa pode vir, né, da energia e etc. Então, se a gente entende que o nada é o universo, e o universo é uma sopa energética, e por E igual a mc ao quadrado, né? Se a massa ela vem da energia, então sim, massa e matéria pode vir do nada, refutando as 5 vias. Não tem como ser não deselegante. Então vamos lá. Seu animal, no momento que você assume que o que você está definindo como nada é análogo ao universo, não é a mesma coisa que a gente define como nada, então você não pode dizer que pela sua definição de nada, você refuta uma teoria que parte de um pressuposto de nada distinto. Entendeu? Se você entende que que no universo que você entende como vácuo, que você entende como nada, é só uma ferramenta linguística, e que na verdade o universo ele tem energia, ele tem quarks, ele tem matéria escura, etc. Se tem alguma coisa ali, é porque você ainda não retrocedeu o suficiente conforme as 5 vias falam que se deve ser retrocedido. Então faça o seguinte, pegue o universo, retire a matéria escura, retire a sopa de energia, e a partir daí sim é que você alcançou o nada absoluto de retrocedimento necessário. Então você me diga, como é que do nada absoluto, né, como é que o universo, quando ainda nem era universo, ou seja, quando não existia essa sopa de energia, me diga como é que a matéria surgiu da energia. Entendeu? Para isso você tem que me dizer como é que surgiu a primeira energia. Me fala aí de onde que surgiu a primeira energia. E aí você mudou o assunto para falar sobre o universo como sistema fechado. O nosso universo ele dura muito tempo, porque o segredo, né, é sobre a conservação de energia dentro desse sistema fechado, né, que é um balanceamento energético que se iguala a zero por causa da matéria escura e por causa da gravidade. Vem cá, tá bom, e de onde que veio a gravidade? De onde que veio a matéria escura? E você nem definiu gravidade, como é que é possível? E agora já nem estou falando de metafísica, eu já estou falando que você foi burro na própria ciência, tá? Como é que tem esse balanceamento entre matéria escura e gravidade se a gravidade, a ciência hoje, ela tem conjecturado a gravidade como uma distorção no espaço causado por corpos de massa que tem volume consideravelmente suficiente para fazer a distorção no espaço. Gravidade é isso. Gravidade não é uma coisa que existe em si. Gravidade é um fenômeno. Gravidade é uma coisa que, quando um corpo, né, como massa, como o meu, é colocado no espaço, por eu ter volume, eu distorço o espaço, e a distorção que um corpo causa no espaço se relaciona com os outros, puxando os outros corpos para ele. Então me diz como é que existe essa gravidade contrabalanceando a matéria escura, se a matéria escura não é, entendeu? Teoricamente não é gravidade, né? Começa... né? Ou essa gravidade ela vem da própria matéria escura, mas se a gravidade vem da própria matéria escura, então a matéria escura não pode contrabalancear a gravidade, ela não vai contrabalancear algo que vem dela, entendeu? Isso é impossível, isso já não seria um sistema fechado. Então,
Me explica isso aí, entendeu? Ou seja, você foi burro o suficiente para não perceber que achou que refutou os argumentos das 5 vias porque você simplesmente não retrocedeu o suficiente. Você chegou até o que você considera como universo, ou seja, é um universo já partindo do pressuposto que existe matéria escura e existe uma sopa energética, e a partir daí você usou a física quântica para falar que sim, matéria pode vir do nada, porque matéria pode vir da sopa de energia. Isso simplesmente não é o nada. Tire a matéria escura, tire a energia, tire o quark, tire o Pato Donald, tire o Barry ornitorrinco que está flutuando no universo, tire o que for possível tirar. Tire tudo o que for possível que seja infinitesimal, tudo que esteja entre o espaço quântico. Tire tudo. Alcance o vácuo literal. Entendeu? E aí, tire a gravidade. Então vamos lá, me fala, como que surgiu a gravidade? Como que surgiu a primeira unidade energética? Como que surgiu a energia? Como que surgiu a primeira matéria? Como que surgiu a matéria escura? Compreendeu? É aí, é deste pressuposto, é desse ponto de retrocesso que se parte o pressuposto ao qual tratam as 5 vias. Então você não refutou as 5 vias em nada, porque você sequer retrocedeu o suficiente. As 5 vias falam, olha só, tem 5 etapas, né? 5 etapas não, vamos lá. As 5 vias têm as dadas coisas para você retroceder, né? Você tem isso, né? Isso aqui que está se movendo. Isso aqui está se movendo porque eu estou movendo isso. Então, para isso aqui se mover, precisa que eu predique esse movimento. Para eu predicar esse movimento, precisa que eu exista. Para eu existir, precisa que meu pai e a minha mãe tenham existido. Para o meu pai e a minha mãe terem existido, precisa que uma infinidade... Não uma infinidade não, né? Mas enfim, que uma cadeia outra de antecedentes tenham existido. E aí a gente pode chegar na evolução de Darwin. E a gente chega na poça primordial. Para chegar na poça primordial, precisa que tenha existido matéria, né, e energia em partícula, para ter surgido os primeiros seres monocelulares, né, e etc. Para ter existido matéria, é preciso ter existido energia, para energia por E igual a mc ao quadrado virar matéria. E quando a gente considera, né, o próprio planeta que tinha poça primordial, ou seja, no momento que os planetas e os gases são matéria, então você some com os planetas, some com os gases, soma no universo com tudo que é matéria. Retroceda até o ponto em que só há energia. E então retroceda até o ponto em que essa energia não existia. Você não pode falar que essa energia sempre existiu, porque se você fala que essa energia sempre existiu, então você está contrariando as leis da física, de conservação, né? Você está contrariando as leis da física de sistema fechado, você está contrariando tudo, entendeu? E aí, de onde é que veio essa energia? A energia não pode ter sempre existido. É aí que trata as 5 vias. Você simplesmente não retrocedeu até aí. As 5 vias falam que é para retroceder até aí. Você chega na matéria, você retrocede a matéria à energia, quer dizer, né, você chega na matéria orgânica, ou pelo menos na macroestrutura mesmo de seres inorgânicos. Aí você desce a macroestrutura até a microestrutura, que são os átomos, né? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Você retrocede isso ainda mais e chega nos quarks e etc. Você retrocede isso ainda mais, chega na menor unidade de matéria que você possa imaginar e você chega na energia pura. Chegou na energia pura, retroceda além e vá até quando não existia energia. Você simplesmente não retrocedeu o suficiente. Você retrocedeu até o universo, já num ponto, né, de determinada transformação da matéria, em que a matéria é escura, a um ponto em que já há quarks, a um ponto em que já há energia, a um ponto em que já há gravidade.
e você achou A. E tá aí. O universo ele é autoexplicável num sistema fechado de não sei o que, não sei o que lá. Cara, você não refutou nada. Você não refutou absolutamente nada. O seu vídeo é risível. Se eu fosse você, eu deletava os seus vídeos. Você tem que ter vergonha do desserviço que você faz. Desserviço que eu falo, porque não é só para metafísica, não. Você faz desserviço para a própria epistemologia. Você torna a ciência uma piada. Então, o que eu posso indicar para você, estuda epistemologia, estuda filosofia. Você não tem cacife, você não tem tempo de estudo algum para você estar conduzindo um projeto da magnitude que você quer conduzir. Você não vai despertar ninguém, você não vai refutar ninguém se você não conhece o básico. Você não sabe o que é episteme, não sabe o que é epistêmico, não sabe o que é fenômeno, não sabe o que é fenomenologia, não sabe o que é epistemologia, não sabe o que é método científico, não sabe o que é falseabilidade. Poxa, pelo amor de Deus, como é que um cara que se diz cientificista não sabe o que é falseabilidade? Nunca leu Karl Popper? Pô, você nunca leu Kant, nunca leu Hume, nunca leu Bacon, você nunca leu teórico algum do método científico e está querendo fazer um canal de divulgador de ciência? Ah, por favor, você não fede nem cheira.